Vem acompanhar comigo tudo que eu fiz nessa primeira parte de mudança na decoração do meu quarto. Nessa primeira parte, eu quis basicamente mudar a cor das paredes e o layout do quarto, porque antes essa cama ficava na parede da janela e agora eu mudei ela pra cá pra abrir espaço pra eu colocar a minha penteadeira, né? Também fiz aquele shiplap ali de PVC que imita um shiplap de madeira. Mudei as cores do quarto pra ficar nesse ar mais clean. Essas cores mais clean são ótimas porque elas são mais calmas e também porque elas me dão liberdade de ousar nas cores, nos elementos. Eu sou criadora de conteúdo, então eu preciso de cenários diferentes para gravação de vídeos e eu preciso de paredes que não tenham cores específicas, que sejam mais neutras, porque isso me dá mais gama e mais liberdade para criar os meus conteúdos nas outras redes e agora para cá também. Galera, eu vou começar pelo selador, principalmente por conta dessa parede aqui, que é mais escura e a tinta que eu quero colocar é mais clara. Então, se eu não uniformizar, não vai ficar legal. Então, eu vou passar o selador, que ele é branco. Então, vamos lá. Agora eu já passei o selador nessa parede. Eu não vou passar em todas as paredes. Vocês podem ver, aquelas outras paredes são tipo um cinza. Então é um tom neutro, não vai influenciar tanto na cor da tinta. O que ia influenciar era essa parede aqui mesmo, porque ela é roxa. Então não ia dar pra cobrir, né? Um tom mais claro cobrir um tom mais escuro. Então eu tive que selar. Então eu acredito que seja isso, talvez eu vá passar mais uma demão de selador pra ficar mais branquinho. Tem umas partes, tipo essa daqui, ó, que não tá pegando selador de jeito nenhum. É como se tivesse óleo, alguma coisa de óleo. Enfim, não sei o que eu vou fazer nessas partes em específico. Atualizando vocês, eu subi pra fazer a pintura lá em cima com o pincel, os detalhes. E eu não gostei desse tom. Eu acho que ficou um amarelo muito gema de ovo. Não era exatamente isso que eu queria. Mas eu acho que eu não vou mais mexer, gente. Eu tô cansada, já é meio-dia e, enfim, eu vou só colocar. Eu espero que quando secar, feche um pouco mais o tom, apesar de eu não acreditar nisso. Mas, enfim, como é só essa parede, que é a parede que fica cômoda, eu acho que tudo bem. Eu misturei o restinho da bisnaga amarela no areia
e aí ficou aquele tom ali de amarelo, mostarda, ficou mais mostarda, que é um tom que eu gosto e que combina com o areia. Então eu gostei bastante do jeito que ficou. Eu dei apenas uma demão e é só essa mesmo que vai, porque a tinta acabou, gente, acabou a tinta. E aí eu tive que comprar, só que eu não encontrei no mesmo tom, no areia, e aí eu comprei no Camurça, que também é um tom mais neutro, né? Segue o mesmo padrão do areia, pelo menos no mostruário. E como essas duas paredes já estão pintadas e não vai precisar de demão, tá tudo certo. Agora só preciso dessa parede aqui mesmo. Já é um novo dia. Ontem eu acabei dormindo muito tarde, assim, depois da meia-noite, porque eu fui inventar de pintar a minha porta. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o resultado das tintas secas, como que ficou a cor e tudo que eu fiz ainda ontem, que eu acho que eu não gravei pra vocês. Eu fiz essa cabeceira aqui, que imita chiclete, eu fiz de PVC, de forro PVC. Quebrei um pouco a cabeça pra fazer, mas no fim eu acho que deu certo. Eu tentei fixar com prego, só que o prego que eu tenho é prego normal de madeira e ele entorta na parede. Então me deu um pouquinho de trabalho, eu perdi um pouco de tempo nisso até que eu desisti. E aí eu tentei colar com fita 3M. Então colei a base com fita 3M, algumas delas aqui também com fita 3M. E aqui em cima eu recortei, né, a rebarbinha que tem que recortar pra ela grudar aqui na parede. E aí ficaram alguns cantinhos que ficaram encostando na parede. Então eu dei alguns pingos de cola Tec Bond e, gente, tá muito fixo. O ideal seria o prego de aço, né, porque ele não entorta. Mas eu vou observar, se não cair, se não desgrudar aqui, eu nem vou precisar comprar esse prego. Mas se caso ele descolhe, aí depois eu coloco o prego. Mas eu acredito que vai durar bastante tempo, porque tá bem fixo na parede. Eu amei, achei muito bonitinho. E aí eu queria pintar com a mesma tinta amarela que eu vou já mostrar pra vocês. Só que o que acontece? Tem bem pouquinha tinta, ó, nem dá pra vocês verem, tá vendo? E aí eu tô com medo de começar a pintar e a tinta acabar. E essa tinta aqui eu misturei algumas gotas de pigmento amarelo com a tinta areia. Então fui eu que criei, né, de certa forma, a cor. Então eu tô com medo de pintar, a tinta acabar, eu não consegui encontrar essa cor e aí não vai fazer muito sentido, né? Então vai ficar feio. Então pra não estragar, já que eu não quero comprar tinta agora, nova tinta, eu vou deixar assim, tá bem bonitinho, branquinho, vou só dar uma limpada e deixar assim. E no futuro eu compro uma tinta específica pra pintar esse PVC. Aqui tá a tinta areia, que é a tinta areia da Tintas IP, a cor areia no caso, né? E, gente, eu amei muito essa cor, ela é bem clara, ela deixa o quarto bem claro, bem vivo, além de ser neutra. Lembrando que eu fiz esse quarto pra ter cenários pra gravar conteúdo, né, pra gravar vídeo. Eu participo de algumas campanhas, então uma das exigências das marcas é que você apresente cenários com cor neutra, e a cor que tava aqui era um roxo muito feio. Então eu amei muito, vai me ajudar muito na criação de conteúdo. Aí vindo pra cá, nós temos a parede que vai ficar a cama, né, que tá com shiplap, e essa parede aqui de tinta areia. E aí quando eu fui pra aquela parede lá, eu vi que a tinta não ia dar. E aí eu peguei o restinho que tinha, misturei o amarelo pra fazer a tinta amarela que eu vou já mostrar pra vocês. E realmente não ia dar pra pintar aquela parede, então fez bem eu nem ter começado. Daí eu fui procurar uma outra tinta que tivesse essa mesma pegada de neutralidade, de tons terrosos, e encontrei esse aqui, que é o Camurça. Depois eu vejo qual é a marca, se alguém quiser saber qual é a marca, tá? E quando eu coloquei, ficou um marrom muito escuro. Ele molhado é um marrom muito escuro, não é bonito.
E aí eu fiquei com medo, falei, e acabou com a estética do quarto. Mas hoje, quando eu acordei, que eu vim ver ele totalmente seco, ficou lindo, combinou muito. Eu acho que ficou uma coisa de chocolate, sabe, com creme. Acho que ficou muito bonito. Eu amei muito essa parede marrom. E ali, gente, eu vou colocar a minha penteadeira, que é aquela gavetinha da Shopee, eu ganhei da Shopee, e eu vou colocar ali. Ainda tô pensando se eu coloco um papel de parede, né? Mas eu acredito que por hora não. Acho que eu vou fixar mesmo só a penteadeira, e no futuro, quem sabe. Mas eu amei muito essa parede nesse tom, gente. Essa tinta é muito bonita. E agora vamos pra outra parede. E aqui nós temos a outra parede, que é a parede do guarda-roupa, onde vai ficar a cômoda. A cômoda vai ficar ali, por isso que eu quis fazer aquela pintura setorizada. Aqui e aqui eu fiz essa delimitação com a fita. Por quê? Porque esse guarda-roupa, gente, ele é muito, muito pesado. Não parece, mas ele é bem grandão, ele é muito pesado. Esses dias eu precisei arrastar ele um pouquinho para dar espaço para cômoda, e eu senti a minha lombar. Eu tive uma lesão na lombar não faz muitos meses, e eu gastei uma nota com fisioterapia, com remédio. Então, como eu não quero jogar todo esse investimento, né, no lixo, eu não vou fazer força com ele, porque enfim, eu não tô 100% recuperada. Então, eu fiz a delimitação para ficar assim por hora. Quando eu tiver alguém para me ajudar a arrastá-lo, aí eu termino de pintar as paredes, tá? E eu vou pintar até ali com o tom camurça, porque eu quero realmente essa pintura setorizada aqui de amarelo para ficar o lugar certinho de colocar a cômoda. E aqui a gente volta pra porta. Eu tentei pintar a porta ainda ontem, mas o que acontece? Eu precisava ter feito uma preparação na madeira antes, para que ela não absorvesse a tinta. Como eu não fiz isso, ela absorveu muito a tinta. Aí vocês podem ver, ó, que fica meio que manchada, sabe? Mas, depois eu compro uma outra lata de tinta, porque eu acho que agora, se eu passar mais uma demão de tinta, fica boa, porque por baixo já tem o esmalte seco, né? Mas assim, essa porta, ela tava muito riscada, eu não gosto dela, no futuro eu vou trocar, enfim, ela é improvisada. Ela tava muito riscada porque os antigos donos tinham criança. Eu queria mesmo tirar esses riscados, porque qualquer coisa aparecia e a porta tava muito feia. Por hora vai ficar assim, depois eu compro uma outra demão de tinta, mas eu acho que ficou bom. Ficou melhor do que tava, pelo menos, né? Daí agora eu vou limpar tudo, né? Tá tudo uma grande bagunça, vou colocar as coisas no lugar. E a parte de decoração, que eu acho que é a alma de qualquer projeto, eu não vou estar podendo fazer agora, porque eu não quero investir em muitas coisas, né? Então eu quero colocar plantas, eu quero colocar um ganchinho aqui pra eu pendurar uma jiboia, eu quero comprar alguns artigos de decoração mesmo, eu quero mudar a lâmpada, colocar um negócio melhor, não um lustre, mas algo que fique mais estético, né, mais bonito. Eu quero comprar alguns artigos de decoração, eu quero comprar LED, né, enfim, tem algumas coisas que eu quero comprar pra incrementar a decoração. Também eu preciso arrumar as portas do meu guarda-roupa, que estão ali, só que precisa trocar as rodinhas, né, porque é porta de correr, as rodinhas quebraram, eu preciso de um profissional que venha fazer isso pra mim. E eu preciso montar a minha penteadeira, furar a parede pra colocar. E eu não tenho furadeira, eu não tenho quem faça isso pra mim por agora. Então agora eu vou limpar e colocar o que eu tenho no lugar. E depois a gente vê essas outras questões que não dependem de mim, dependem de profissional, porque eu não tenho as ferramentas necessárias. Então é isso, vou deixar aqui vocês pra eu mostrar a organização. E depois eu mostro pra vocês como que ficou o quartinho, tá bom? Vocês como que tá tudo. Gente, eu preciso dar um jeito na pintura dessa porta. Essa porta era mais pra tirar os riscos, ela tava muito riscada. Depois eu arrumo ou eu vou envelopar. Aqui quando a gente entra, ó, já tem a minha cômoda.
Olha só, aqui eu deixo um carrinho com algumas coisas que não são aesthetics, né? Então, tem alguns cosméticos que não são tão bonitinhos, caixa de som, ferro de passar, enfim, um carrinho de apoio. Aí aqui, olha eu lá, com esse espelhão, amo. Aqui nós temos o meu guarda-roupa, ele tá sem porta, mas ele tem portas, é porque precisa arrumar as rodinhas, mas enfim, eu vou chamar um profissional para fazer esse ajuste para mim. Aqui eu tenho a setorização das pinturas na parede, porque eu não consigo arrastar esse guarda-roupa sozinha, porque ele é muito pesado, né? E eu tive um problema na minha lombar, então eu não quis forçar. Ali fica o meu tapetinho de yoga e essa parede é isso. Aqui eu coloquei a minha bolsinha de treino pra ficar de apoio aqui, né? Eu só pego e levo pra academia. Aqui nós temos a parede da janela. Como vocês podem ver, ela tá um pouco manchadinha aqui, porque aqui tá quase 3 dias chovendo direto, então... Mas ela não é mofada, eu acredito que não vai mofar. Eu tenho menos de 1 ano nessa casa, então quando eu cheguei, essa parede não era mofada. Enfim, vamos ver, né? Mas ela tá molhadinha assim, porque tem dias que tá chovendo bastante. Aí aqui, gente, eu vou colocar a minha penteadeira ali. Ela é uma penteadeirinha pequenininha, daquelas da Shopee, suspensas, pois é. Eu vou botar ali. Eu poderia botar naquela parede, mas o meu quarto é todo pensado para cenário de vídeo, então eu acho que o fundo da cama é melhor do que o fundo do guarda-roupa, então por isso eu vou botar ali naquela parede. Aqui eu ainda vou pensar no que fazer, né? Se eu boto um espelho, não sei exatamente. Aqui, ó, nós temos o banquinho que eu vou usar na penteadeira e temos o espelho da penteadeira, eu deixei ali já no cantinho. Aí aqui a gente tem esse negocinho que eu uso para botar alguns sapatos. Ele é feio, ele não é para isso, enfim. Mas até eu comprar uma sapateira melhor, vai ficar isso aqui mesmo que ele tá me atendendo. Aí aqui nós temos essa parede que tá completamente uma tela em branco para fazer coisas. Eu ainda vou ver o que eu faço, se eu penduro folhagem, se eu boto quadro, não sei exatamente. Mas enfim, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui porque tá muito branco, né? E aqui eu tenho a parede que fica a minha cama, né? Ali tá o shiplap de PVC que eu fiz, olha só. E aqui a gente já volta pra porta, que tá muito feia. Eu acho que eu vou envelopar essa porta. Eu acho que é melhor envelopar do que comprar mais tinta. Enfim, eu amei esse shiplap. Eu não tenho cabeceira, então ficou muito bonitinho. E eu preciso agora decorar, né, gente? Botar uma prateleira, colocar planta, colocar quadro, colocar LED. Enfim, tá uma tela em branco. Mas eu já amei só de ter mudado o layout do quarto e as cores das paredes. Eu acho que tá muito melhor, muito mais clean, muito mais a minha cara. E é isso. Eu sei que você é novo por aqui, porque o canal também é novo. Então eu quero te pedir, se você gostou do meu vídeo, deixa um likezinho, deixa um comentário, uma sugestão de novos conteúdos, compartilham e fiquem por aqui comigo, menina, porque agora eu vou estar sempre por aqui também. Vão nas minhas outras redes sociais se vocês querem me conhecer melhor, conhecer o meu trabalho, as minhas campanhas com marcas, enfim, vão lá, deem uma olhadinha, porque por lá eu tô a todo momento. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Obrigada por ficarem até aqui comigo e tchau!